Por falar em acidente, estamos no dia 27 de maio, é o Maio Amarelo. Durante todo esse mês de maio, o Brasil, como um todo, fez várias movimentações na questão do trânsito. E Sinop não foi diferente, está aqui com a gente o Benhur. Benhur, bom dia, grande abraço, obrigado pela presença, meu querido. Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, Sinop. Foi a contento o Maio Amarelo? Vocês conseguiram realizar plenamente tudo aquilo que vocês tinham projetado, que estava em mente para o Maio Amarelo? Sim, foi a contento e está sendo a contento, porque nós estamos conseguindo atingir todas as metas que foi planejado, né, pela nossa equipe do Departamento de Educação para o Trânsito. Estamos conseguindo fazer todas as atividades e está sendo muito bem visto pela sociedade, muitos elogios, e está surtindo um efeito muito positivo. Eu vim de casa com um monte de perguntas, mas eu acho que tem uma pergunta que vai resumir tudo aquilo que as pessoas estão assistindo a gente, ouvindo a gente, quer perguntar para você. Por que está acontecendo tanto acidente em Sinop? Os acidentes de trânsito acontecem geralmente pela questão comportamental. Não tem outro jeito. Tá? O trânsito ele é feito de um triângulo, onde nós temos a educação, temos a engenharia e temos o comprometimento de cada um. Tá? Para que temos um trânsito hoje educado, um trânsito bom. Mas o problema hoje está na questão da pressa, a questão de falta de paciência, falta de atenção. As pessoas têm que entender que Sinop está crescendo demais. É uma cidade que está a cada dia, né, com o crescimento, fazendo com que a cidade fique mais apertada. É muito veículo no horário comercial, as avenidas, elas não têm 3 pistas, praticamente tem 2 pistas, os acostamentos, os estacionamentos, seja o que for, ali, eles não comportam a quantidade de veículos que eu vejo aqui no município de Sinop, suficiente para que as pessoas possam andar numa velocidade adequada. Então, o importante é que as pessoas entendam isso, que vejam, que a gente chama de percepção dentro da direção defensiva, prever as possibilidades dos acidentes, prever o que pode vir a acontecer e reduzir um pouco mais a velocidade. Você acredita que, eu não diria num curto espaço de tempo, mas um espaço de tempo adequado, a gente consegue resolver essa situação da cidade estar ficando cada vez mais exprimida? Então, como a cidade não foi planejada lá na época lá, né, de 74, ou quando foi feito o planejamento da cidade, foi feita uma cidade e não pensou-se que a cidade poderia, né, e expandisse uma cidade grandiosa, como a 4ª maior cidade do estado de Mato Grosso, e ainda vai crescer muito mais. Aqui a circulação de veículos não é somente dos sinopenses, mas das pessoas que vêm de fora, das pessoas que vendem, que entram, que saem, né, das cidades vizinhas que nós temos aqui. E a hora que esse shopping, né, estiver aberto, vai ser muitos municípios aqui, de pessoas vão vir para cá para conhecer, para circular aqui. Então é importante que as pessoas entendam que, por mais que a cidade está exprimida nesse momento, é importante que as pessoas então aprendam. Vamos andar um pouco mais devagar, vamos manter um pouquinho mais de distância, vamos reduzir a velocidade nos cruzamentos, sinalizar nossa intenção, que aí ninguém se envolve em acidente. Ontem, conversando com um amigo, a gente chegou numa discussão salutar da seguinte situação. Se eu não estou enganado, o Lobo me corrige, se é tão velho de Sinop quanto eu, foi ainda José Pedro Serafino, né, porque ele era vereador, que foi aprovado aquele projeto onde loteadoras não poderiam mais fazer loteamento sem água, esgoto, luz, meio fio, asfalto, essa coisa. Foi lá atrás. Foi lá atrás. Só que lá não consta, por exemplo, que as loteadoras não teriam que entrar em contato com a Secretaria de Trânsito para determinar a largura das vias. Porque a gente vê que tem uns bairros surgindo aí, meu irmão, que as ruas é uma tripa, desculpa a palavra, né? Não foi entrado no consenso, por exemplo, vai ser feito um loteamento, tem que ter toda a infraestrutura, água, esgoto, asfalto, enfim, mas que as ruas têm que ter uma metragem mínima de tanto, avenidas de tanto, com canteiros para isso, para aquilo outro. Por quê? Para você ter segurança? Exatamente. Não deveria ser o correto essa situação? Aquilo que o nosso secretário Sacramento falou aqui sobre essa questão do planejamento do shopping, eu acredito que deve estar sendo trabalhada essa questão. Mas isso tem que ser pensado já, porque uma cidade planejada tem que ser pensado para o futuro, lá na frente lá. Então, avenidas largas, né, estacionamentos, suficiente, porque hoje nós temos alguns bairros que não comportam a questão de estacionar 2 veículos dos lados, como 2 caminhões, por exemplo. Não passa carro no meio. Um do outro, e não tem lei nenhuma que possa tirar um caminhão daquele local ali, porque ele está estacionado. Mas ele ocupa a maior parte da pista de rolamento ali de circulação, e aí afunilando aquela via e deixando apenas uma pista. Então o motorista tem que prestar atenção, tem que reduzir velocidade, tem que usar a questão da cidadania, dar preferência para o outro, né? Um ajuda o outro. Infelizmente assim. Ô Benhur, por quê? A resposta é que eu já sei, mas eu vou perguntar porque as pessoas precisam saber. Por quê que quando o cidadão está na autoescola, ele faz absolutamente tudo correto? Quando ele pega a provisória, que ele sai da autoescola, ele não coloca em prática aquilo que ele aprendeu na autoescola. Ou seja, ele vira autodidata. Por que isso acontece? Então veja, é uma questão comportamental. Primeiro, você entra lá com um objetivo. Eu estava comentando ainda em off hoje de manhã. Porque ele tem o objetivo de conseguir a CNH dele. Para conseguir a CNH, ele tem que se comportar. Primeiramente, ele tem que seguir aquelas regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro e as normas, onde ele tem que assistir às aulas, porque ele está lá porque é obrigatório. Porque se não fosse obrigatório, eu acredito que ele nem estaria lá na sala de aula. Então ele aprende lá. Em 9 dias, 9 períodos de aula, são 45 horas, que eu acho muito pouco.
sinceramente, porque a educação, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro lá no seu artigo 74, que diz que a educação deverá ser nas séries iniciais até o ensino fundamental. Então, deveria se começar lá na escola, se trabalhar a questão do trânsito, cidadania, comportamento, comprometimento, responsabilidade, até se conseguir atingir, né, o seu objetivo, que é conseguir essa habilitação. Mas o problema está na questão da educação, do comprometimento. Nem todos são comprometidos quando se tira uma CNH, porque depois vem aquela questão do automatismo dele, né, do dia a dia, dele de fazer o que é certo e o que é errado. E aí vem aquela questão, eu tô com pressa, eu tenho